crise pública relacionada à saúde mental vem de muito antes da pandemia de Covid-19, diferente do que certas pessoas acreditam. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dilemas sociais e sobre o colapso mental contemporâneo. Segundo a OPS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, 70% das pessoas que vivem em países de alta renda são tratadas com relação à psicose, e o número cai para 12% quando se tratam de países de baixa renda. A psicose ela é caracterizada pela perca de consciência com a realidade e discernimento entre o que é imaginação, entre o que é da sua cabeça e o que é real. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP fala que cerca de 60% dos indivíduos ali de São Paulo, da pesquisa, são diagnosticados com psicose, e desses, a maioria deles tem ali 35 anos, no máximo. É importante lembrar que a psicose ela engloba diferentes tipos de transtornos psicóticos. Portanto, dentro da psicose tem vários outros, no caso, né, como a esquizofrenia, que é uma das mais conhecidas. Inclusive, a incidência da esquizofrenia ela é maior dos 15 aos 35 anos de idade. Segundo a CNN Brasil, a saúde mental dos brasileiros é uma das piores pós-pandemia. Ainda segundo a CNN, o Brasil foi afetado de forma significativa, com altas taxas de infecção, mortalidade e abalo econômico. O impacto prolongado da pandemia pode ter contribuído para o caso de estresse crônico e ansiedade, comprometendo a saúde da população. Isso também pode ser relacionado com todo o caso da vacinação, não tomando um lado político, mas como a gente já estava vendo muitos países sendo vacinados, a gente aqui no desespero e gente morrendo, não tendo mais onde colocar a pessoa. Alguns fatores associados ao grande impacto que o Brasil sofreu, citados foram contato precoce com telas, principalmente com as redes sociais, sedentarismo, o excesso de consumo de alimentos ultraprocessados e também a redução da relação entre familiares e amigos devido ao isolamento. Segundo o psiquiatra Elton Canomata, ele é profissional lá do Hospital Israelita Albert Einstein, o uso excessivo de smartphones, especialmente em idades mais jovens, pode estar ligado a problemas de saúde mental como ansiedade e depressão. É um assunto bem complicado de tratar, falar aqui sobre acesso a telas e tudo mais, porque isso incide principalmente em pessoas de baixa renda, na galera mais pobre como a gente, né? Porque é muito fácil você julgar, porque fulana deixa o filho só no celular. Tá, mas e fulana vai deixar o filho no quê? Tipo, não tem condição de, vamos dizer assim, porque filho de pessoa mais rica, assim, mais classe alta, o pai paga natação, a mãe, tipo, o pai e a mãe, no caso, paga natação, paga ginástica, paga isso, paga aquilo. E às vezes até na cidade que tem isso de graça, você precisa pagar transporte para deslocar a criança até lá. E muitas vezes a pessoa tá trabalhando. Como é que ela vai deslocar o filho dela para tal lugar, sendo que ela tá trabalhando numa escala 6x1? Ela mal vê o filho dela. E daí quando ela chega em casa, ela precisa ainda limpar a casa, arrumar um monte de coisa, e o filho não deixa. Por quê? Porque o filho também quer atenção. Aí eles recorrem à tela. Então, é muito desigual você falar sobre essa questão de tela e julgar porque fulano deixa o filho em contato com telas. O colapso da saúde mental ele também impacta a área de trabalho. Segundo registros, em 2024, o país teve mais que o dobro de afastamentos do que em 2014. De acordo com psiquiatras e psicólogos, essa é um reflexo, né, do mercado de trabalho pós-pandemia, além de outros pontos, é lógico. Eu achei num site, eu não lembro exatamente qual site, mas eu vou deixar na descrição, sobre uma fala do professor de psicologia da Universidade Federal da Bahia, que é membro do Conselho Federal de Psicologia, Antônio Virgílio Bittencourt Bastos. Ele fala sobre essa questão da saúde mental, principalmente ali, sobre a manutenção disso. Ele diz: há soluções paliativas, programas que não vão à raiz do problema. Você vê uma série de ações, projetos e programas desenvolvidos, mas que lidam com sintomas e consequências do problema. Não vão na raiz, no modelo de gestão, nos processos de trabalho. É muito interessante isso, e eu lembro que eu vi uma publicação faz um tempo já no Instagram, mas ela fica rodando assim, às vezes volta assim, que fala, é tipo uma analogia, sabe? Que fala assim, quando um peixe tá doente, você troca a água do aquário, você muda a ração, não sei o quê. Quando o seu bichinho tá doente, você troca a ração, você não sei o quê, sabe? Você adapta o ambiente, porque o ambiente tá adoecendo o bichinho.
Aí fala assim, que quando um ser humano tá doente, quando um ser humano tá em depressão, tá com ansiedade, você trata a depressão e a ansiedade, você dá remédio pra ele, mas não mexe no meio de convivência dele, porque isso é muito mais profundo, tipo, trata toda uma questão de sociedade como um todo, sobre estrutura trabalhista, estrutura educacional. É uma situação muito complexa que abrange muitas áreas. Sobre as redes sociais, eu acho interessante ressaltar um dos principais pontos da problemática ser ela também. A sociedade ela não consegue acompanhar tanta inovação. Eu acho que era o Ludo Viajante que eu assistia muito, e ele falava assim: somos apenas macacos com ansiedades numa bola girando. A gente não evoluiu o suficiente a ponto de conseguir acompanhar tanta informação, tanta coisa, se ligar a tudo o que está acontecendo. O sistema de educação, o sistema de trabalho, eles não foram pensados levando em consideração isso, essa interconectividade muito acelerada, muito rápida, esse vício, essa tela, esse excesso de dopamina. Isso afeta muito o estudante, a galera que trabalha, porque real, é um vício, você se vicia naquilo e muitas vezes a escola e o trabalho, principalmente a escola, né, porque o trabalho é um pouco mais complicado, mas a escola não é integrada com tudo isso. Tanto que recentemente teve todo aquele rolo de proibição de celular nas escolas, porque um adolescente com um cérebro que não está totalmente formado não consegue se desligar do celular. E realmente, você como um professor não tem como bater de frente com isso, não tem como disputar a atenção de um aluno. Sem falar em como as redes sociais elas causam muita comparação, desânimo, vício, como eu já tinha falado antes. A dopamina rápida, ela é milimetricamente calculada pelos algoritmos, eles são feitos, são projetados para te deixar lá vidrado, te viciar naquilo. Cada vez mais você vai rolar a tela, você vai ver story, tudo é assim, tudo é planejado para te viciar, para te prender naquilo. Eu não lembro agora se foi a Júlia Leivas ou se foi a Giovana Nevesco, mas uma delas falava sobre como você pode se sentir desmotivado por causa das redes sociais. Você adquire um bem, você tá super feliz com aquilo, aí você abre, vamos dizer, o teu Instagram e pá, fulano tá num iate, fulano é isso, fulano é aquilo, e você acaba se sentindo desmotivado, você pensa, poxa, eu trabalho tanto pra ter isso e fulano conseguiu tudo aquilo, é meio que se desiludir, sabe? Você fica maravilhado com um mundo que não é seu. A Giovana Nevesco, ela cita num vídeo dela sobre publis de produtos e como isso hoje em dia afeta muito mais do que antigamente, porque, vamos dizer assim, você viu uma propaganda na TV, você sabia que aquilo era motivado e feito pra te persuadir, pra fazer você comprar. E hoje em dia tem muita publi mal sinalizada, muita publi que é publi, mas eles passam por outra coisa também. Tipo, porque não posso fazer tal coisa sem usar a minha garrafinha Stanley, minha não sei o que. Vou tomar o meu super café, vou tomar aquelas creatinas de goma lá, não sei como é que é o nome. Tipo, a pessoa vai te induzindo a comprar coisas que ela tem um cupom de desconto, mostrando como ela usa aquilo na vida dela. Isso é uma publi, mas ela não sinaliza, porque aparentemente não é, né? Então, tipo, ela vai te induzindo, mostrando como que ela usa aquilo na vida dela. Sobre o SUS. Bom, o sistema de saúde, ele é super lotado e ele não, vamos ser sinceros, ele não conta com funcionários o suficiente, quando às vezes também não conta com funcionários suficientemente capacitados para atuar na área. Sem falar nas filas, né? Filas enormes, filas de espera demoradas, que muitas vezes pessoas morrem na fila porque não dá tempo de ter um transplante, de fazer uma cirurgia, de fazer um exame, um atendimento. Eu me lembro que um dia eu tava conversando com uma moça na fila do posto e ela tava me contando que ela perdeu um rim por falta de tratamento, por assim dizer, porque não deu tempo. A fila era tão demorada e ela não tinha os exames prontos, sabe? E ela perdeu um rim. Quando ela conseguiu fazer o exame, o rim dela tinha dado perca. E ela sabia que ele não tinha dado perca antes, porque ela já tinha feito aquele exame.
Então, pra você ver como é uma situação muito triste, e ela tava grávida. Então é uma situação muito complicada, sabe? E voltando ao tema da saúde mental, se você levar em consideração que grande parte das pessoas elas não têm dinheiro para custear o mínimo, o básico para elas, vocês acham mesmo que elas vão ter dinheiro para pagar acompanhamento psicológico, psiquiátrico, exame, tudo mais, sendo que é tudo tão caro e tão inacessível? E é perceptível, né, que em meio a esse crescente nos problemas de saúde mental, se faz necessário maior investimento ali em saúde pública, já que a gente sabe muito bem que realmente o que é necessário, que é como o Bastos diz, a raiz do problema, ela não vai ser tratada. Não adianta você ser extremamente otimista, ela não vai ser tratada. O problema do colapso de saúde mental é a sociedade, é o sistema de trabalho, é o sistema de economia, é o sistema de educação, é tudo um pouco, tudo colabora pelo colapso mental das pessoas.